Olá, boa tarde, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia. Espero que tenham tido uma boa terça-feira. Antes de começarmos este vídeo, dizer-vos que temos um acordo com a Zumub, ao qual vocês podem adquirir suplementação desportiva com desconto, utilizando o cupom Águia, que é o nome do canal. E vamos agora então falar sobre o Benfica. Bom, o João Félix está nas bocas da comunicação social. Existem aqui algumas diferenças consoante o órgão de comunicação social. Uns dizem que ele pode estar perto, outros dizem que não. Eu acho que o Benfica, se quiser contratar o João Félix, acho que tem essa possibilidade. Porquê? Porque os jogadores de interesses que surgem é o Aston Villa. Com todo o respeito pelo Aston Villa, quer dizer, um clube menor. Ok, fez uma boa Premier League, mas... E é um clube que quer por empréstimo. O Atlético de Madrid quer vender. Portanto, quer dizer, por falta de interesses também dos grandes tubarões, parece-me que o Benfica poderá ser uma solução. A permanência dele no Barcelona parece-me difícil, uma vez que o Barcelona mudou de treinador, o Barcelona está sob o fair play financeiro e o Barcelona tem outras prioridades, sendo uma das prioridades do Barcelona reforçar a lateral direita com o João Cancelo. São jogadores de posição diferente, Cancelo, João Félix, mas o Barcelona estabeleceu uma prioridade e a prioridade não é aquele reforço, não é o João Félix e, portanto, sendo o João Félix um jogador da formação do Benfica, sendo o João Félix um jogador que já ganhou prémios enquanto jovem jogador, prémios individuais, salvo erro o Golden Boy ou qualquer coisa do género, pelo Benfica, portanto, onde ele conseguiu ter sucesso na sua carreira foi só no Benfica. Tanto sucesso nacional como reconhecimento internacional, foi só, exclusivamente do Benfica. Saiu do Benfica para o Atlético de Madrid em 2019 por 126 milhões de euros, um verdadeiro recorde à época. Não se segurou no Atlético, foi emprestado ao Chelsea, teve um desempenho razoável, foi emprestado ao Barcelona, teve um desempenho razoável. Onde ele teve um desempenho superlativo foi apenas no Benfica. O jogador a vir para o Benfica foi o único clube que, segundo a comunicação social, apresentou uma proposta, ou que estava disponível a apresentar uma proposta financeira, que foi a tal proposta dos 20 milhões de euros por 50% do passe, que seria uma venda que iria de encontro àquilo que o Atlético de Madrid quer, porque o Atlético de Madrid não quer emprestar, quer vender. No entanto, o Atlético de Madrid alegadamente pediu 30. E aí este impasse, porque o Rui Costa não está certo com o investimento de 30 milhões de euros num jogador que está prestes a completar 25 anos e que não se ingrou fora de Portugal, que possa ter um retorno futuro em termos financeiros. Poderá ter retorno futuro em termos esportivos. Financeiros pode ter, mas tendo em conta todo este contexto, também poderá não ter. Não é uma coisa certa. E, portanto, parece que o impasse é este. O impasse é este de perceber se vale a pena investir os 30 milhões de euros por apenas 50% do passe e ainda ter que suportar um salário alto do jogador. Portanto, segundo o Record, o Rui Costa está a ponderar, está a falar com a direção, está a falar com elementos próximos de si, parece que há ali uma divisão na própria orgânica da estrutura do Benfica, uns querem a contratação, outros não querem. Eu, por mim, acho que, como já disse anteriormente, acho que o Benfica deve contratar este jogador dentro de determinados pressupostos. Estes pressupostos são não entrar em loucuras financeiras. Portanto, se não entrar em loucuras financeiras, se o jogador estiver disposto a ter um salário de acordo com aquilo que o Benfica pode pagar e se o Atlético não chegar a um valor exagerado, tudo bem. Se entrarmos em exagero, aí já não. É tão simples quanto isso e acho que é a opinião mais ou menos generalizada esta. Acho que 30 milhões poderá ser um valor um bocado alto, talvez negociar até aos 25, acho que seria viável. Muito mais que isso, acho que também já seria um exagero. Portanto, este jogador é um jogador que tem talento, tem qualidade, fez uma boa campanha a partir do momento em que o Bruno Lage entrou, joga muito bem ali a jogar atrás do ponta de lança, é um jogador que pode fazer aquela posição que Roger Smith gosta, em termos teóricos, na perfeição, porque o Roger Smith gosta daquele tipo de jogador que tenha capacidade explosiva, que tenha capacidade criativa. Portanto, o Coxo já é um jogador mais número 10 clássico, um jogador mais de jogar em construção. E com o João Félix conseguimos jogar em profundidade. Coisa que o Coxo conseguimos também jogar em profundidade, mas não é o Coxo que vai dar essa profundidade. Terá que se lançar eventualmente um extremo. Com o João Félix, o próprio João Félix, no meu entender, pode dar essa velocidade, não tanto como o Rafa, mas também pode dar na saída de bola, nomeadamente no dito contra-golpe ou contra-ataque. Portanto, tendo em conta todos estes pressupostos, acho que já perceberam o meu ponto de vista, portanto, não fugindo à problemática financeira, então aí contratar João Félix. Indo muito além da nossa capacidade, então aí não. Quanto a outras notícias que nós podemos aqui comentar, podemos comentar aqui a questão do Morato. A bola
esta notícia que eu vos falei do Félix foi mais baseado naquilo que vinha no Rigor. Esta é mais baseado no que vem na bola, que é a questão do Morato. Portanto, o Morato, como vocês sabem, o ano passado recebeu uma proposta de 25 milhões mais 5 por objetivos para ir para um clube da Premier League. O Benfica recusou. O Morato sempre foi um dos jogadores preferidos do Roger Smith. Parece um bocado estranho dizer isto, porque o Morato é suplente e, inclusive, chegou a ser a quarta escolha para... O Tomás Araújo chegou-lhe a passar à frente na hierarquia dos defesas centrais. Mas isso poderá ter a ver com um desgaste interno entre Roger Smith e Morato, porque inicialmente o Morato era dos jogadores preferidos de Roger Smith. Inclusive era o jogador que estava a ser lançado para fazer dupla com o Otamendi, lembram-se? Veio o João Vítor, veio etc. Mas o Morato é que estava a ser lançado para essa posição. Depois a coisa não funcionou, porquê? Porque, agora estou aqui a receber uma chamada na altura errada, só um bocadinho, porque, por um motivo muito simples, porque o Morato lesionou-se e o António Silva se ingrou e agarrou o lugar. Portanto, o Roger Smith não teve como colocar o Morato no 11 porque era impossível. Para já, o António Silva era um jovem jogador amado pela massa adepta. Amado pela massa adepta. E estava a jogar bem. Portanto, o Roger Smith tirar o António Silva naquela altura para pôr o Morato seria um suicídio enquanto treinador. Portanto, ele não o tirou, manteve o António Silva e o Morato, manteve o António Silva e o Otamendi, e o Morato ficou para segundo canto, nesta segunda época jogou como defesa esquerdo, eventualmente poderá ter tido ali alguma incompatibilidade, não sei, estou a especular com o treinador, e daí ter-se subido na hierarquia o Tomás Araújo, que também é um grande central. O Tomás Araújo é um jogador excelente, e se o António Silva sair, eu estou seguro que o Tomás Araújo pode agarrar aquele lugar. O meu único problema com o Tomás Araújo é só um. O homem está sempre lesionado, está sempre com problemas, está sempre com recisivas. E isso é um pouco preocupante, tendo em conta a idade do jogador. É muito jovem para já estar com tanta lesão. Ele não tem culpa de ter as lesões acontecem. Ele não é culpado por isso, não é isso, mas é uma questão... A capacidade física do jogador poderá estar comprometida por esta questão das lesões, nomeadamente, estou a falar do Tomás Araújo. Portanto, o que é que surge aqui relativamente ao Morato? Espero que não tenha... Estou aqui a enrolar e ainda não falei da notícia. Portanto, o Morato, segundo consta, poderá ter novamente propostas à volta dos 25 milhões para clubes da Premier League. Fala-se do Fulham e do Nottingham Forest. E, portanto, o Benfica poderá ponderar a venda deste jogador caso mantenha os atuais titulares, António Silva e Otamendi. Nós sabemos que o São Paulo, que este jogador foi contratado ao São Paulo em 2009 por 7,5 milhões e, portanto, 25 milhões seria um negócio, tendo em conta que ele não é titular, um negócio, no meu entender, interessante, tendo em conta todo este contexto. O António Silva também de recordar que o Newcastle apresentou uma proposta de 35 mais 15 que foi recusada. O Benfica só venderá o António Silva por um valor por um valor superior a 60 milhões de euros, e tendo em conta o campeonato da Europa que lhe correu mal e a época passada que foi razoável, não sei se parecerá essa tal proposta de 60 milhões de euros ou mais de 60 milhões de euros no caso para António Silva. João Neves. O João Neves, curiosamente, está a sair notícias que o PSG está interessado em João Neves. O PSG, onde joga quem? O Vitinha. Portanto, o Vitinha tirou lugar ao João Neves na seleção e esteve brilhante. E agora o João Neves o PSG vai pagar um valor exorbitante pelo João Neves só para fazer dupla com o Vitinha. Talvez o PSG não jogue com trincos e jogue com dois médios centros. Se for por aí, até acredito na notícia. Agora, se o PSG quiser jogar com um 6 e com 8, eu nunca fui muito dessa onda do 6 e do 8. Eu, por acaso, gosto de médios centros que saibam defender e atacar. Nós cá em Portugal temos muita mania do 6 e do 8. Mas se o PSG quiser jogar com 6 e com 8, não sei como é que ele vai encaixar o João Neves. A não ser que jogue com dois médios box-to-box, dois médios centros. Portanto, segundo a comunicação social, o jogador poderia ser vendido por 70 milhões de euros, ou a proposta do PSG podia chegar aos 70 milhões de euros, mas que o Rui Costa está intransigente. Não vende o jogador por menos de 120 milhões de euros. Este jogador que tem 19 anos, que é um dos jogadores mais influentes do Benfica, inclusive foi ele que deu a cara na derrota contra o Porto, na flash interview. Portanto, eu acho bem, acho que este jogador não deve ser vendido, acho que deve fazer mais uma época no Benfica. Os jogadores que saem muito cedo do Benfica
tem tido algumas dificuldades, estou-me a lembrar do Renato Sanches, do próprio João Félix, do Gonçalo Guedes, que tem sido intermitente. O Gonçalo Guedes, que era um jogador com um potencial fantástico, tem tido muita intermitência, também devido a lesões. Portanto, eu acho que para o bem do próprio João Neves, seria benéfico para ele ficar mais uma época. E depois, sim, na próxima época, vendia-se por um valor, não quer dizer que seja os 120 milhões da cláusula, mas perto disso, portanto, 100 milhões, 90 milhões. Nesta altura, eu acho que seria um erro do João Neves, para a própria carreira do João Neves sair neste momento. Quanto ao Florentino, também estão a noticiar que o Florentino poderá ser negociado por um valor perto dos 30 milhões de euros. E existem clubes como o Leicester, que já o ano passado mostraram interesse, e o Everton neste jogador. Portanto, resumindo, tudo isto que nós temos estado aqui a dizer, jogadores que têm propostas para sair, segundo a comunicação social, Morato e Florentino, e João Neves, embora o Benfica aparentemente já tenha recusado a do João Neves. Os jogadores que podem vir, Félix, por quanto? Supostamente 30 milhões de euros é esse que o Atlético está a pedir e o Benfica chegou aos 20. Quanto a Di Maria, é verdade, Di Maria é um jogador que já não tem contrato com o Benfica, portanto, oficialmente não tem contrato com o Benfica, no entanto, ficou palavrado que ele, após a Copa América, falaria com o Benfica. O que se sabe é que ele tem interesses da Argentina, do seu clube, o Rosário Central, da Turquia, o Besiktas, que quer contratar o jogador para fazer dupla com o Rafa, e também da América do Sul, da equipa do Messi, só que a equipa do Messi não o poderia contratar ainda, só o poderia contratar daqui a 6 meses. E, portanto, a interpretação que eu faço é que, tendo em conta este potencial negócio do João Félix, se calhar o Di Maria o Benfica já deve ter desistido da questão de Di Maria. Porque eu vi o Di Maria nesta nova época um pouco mais ali a jogar atrás do ponta de lança. Portanto, talvez, e também pela questão salarial, ter 2 jogadores com um salário tão alto, talvez por aí o Benfica já tinha desistido, talvez, não sei, mas talvez já tinha desistido do Di Maria e provavelmente o Di Maria poderá ir para o destino. Fala-se do Besiktas, acho que seria um bom destino, uma vez que o Rosário Central, pela questão de segurança, não me parece ser a mais viável neste momento. E para os Estados Unidos, como sabem, não pode ir ainda, portanto, talvez o Besiktas seja quem esteja mais perto de contratar Di Maria. Aí, já vai em 12 minutos, eu ainda queria fazer aqui uma 11 ideal, tendo em conta a atualidade que o Benfica tem, mas vou-vos dizer na mesma, portanto, se vocês tiveram a paciência de estar aqui até ao minuto 12, ficam aqui até ao minuto 15. Portanto, tendo em conta o atual plantel que nós temos, portanto, sem contar, não vou pensar aqui nos jogadores que já saíram, ou, no caso, não vou pensar nos jogadores que estão em perigo de sair, ou que estão potencialmente como alvos quase certos, não vou pensar nesses jogadores, vou só pensar nos jogadores que estão neste momento no plantel, independentemente de estarem a treinar neste momento ou estarem nas seleções. E vou-vos dizer o meu 11 que eu fazia com a massa humana que temos neste momento. Portanto, neste momento não temos a Di Maria, que não renovou o contrato, o Rafa já saiu, não é? Portanto, vou pensar nos jogadores que temos no plantel. O guarda-redes era o Turbin, já estamos bem servidos, portanto, temos o Turbin, o André Gomes, o Samuel Soares, todos jovens, portanto, não mexia nesse setor, nem contrataria ninguém. Só contrataria eventualmente um jogador para concorrer com o Turbin, caso um dos jovens seja emprestados para rodar. Se não, manteria como está. Turbin. Lateral direita, Bá, não temos outro. A lateral esquerda, Carreras. Acho que é prioritário contratar um lateral esquerdo para concorrer com Carreras. Porquê? Porque apesar do Freddy Costens ser um jogador que joga muito bem nas laterais, joga muito bem na lateral direita. Lateral direita. Foi aí que ele bateu o recorde de assistências, foi aí que ele fez grandes exibições, foi aí que ele por vezes era eleito para a equipa da semana. Na lateral esquerda eu acho que o Freddy Costens não é assim tão regular. Portanto, das laterais, Carreras, aliás, Bá e Carreras, titulares, neste momento, tendo em conta o que nós temos, mas especial atenção na lateral esquerda. Precisamos aqui de um reforço com urgência. Para a lateral direita também, mas o Bá, o Freddy Costens, quando joga ali, também não compromete e até joga bem. António Silva e Otamendi também fala-se que poderá ficar no River Plate, vamos aguardar para ver se fica ou não fica, mas até onde sei, são estes os 2 centrais que eu colocaria a jogar. Se não, Tomás Araújo ou Otamendi, ou Tomás Araújo ou Morato. Lateral, meio campo, Florentino, João Neves. O Barreiro eu não o conheço, embora tenha grandes referências daquilo que leio, dizem que ele está a ser o jogador que está-se a destacar nos treinos.
Portanto, eventualmente também tendo em conta a ideia de jogo de Roger Smith, que quando saiu o Enzo, o Florentino era titular quando tínhamos o Enzo. Quando não tínhamos o Enzo, ele optou pelo João Neves e pelo Chiquinho. Depois foi João Neves e Coxo. Ele só colocou o Florentino numa fase mais adiantada da época. Portanto, tendo em conta a tendência para Roger Smith jogar com dois médios centros com a mesma igualha, digamos assim, talvez ele opte pelo Barreiro. Mas para mim, Barreiro ou Florentino, eu coloco o Florentino porque é o que eu conheço. Mas João Neves, sem dúvida, é o titular num dos setores no setor do meio-campo. Depois, Freddy Costas, na esquerda, Neres na direita, e no meio, Coxo. Eu sei que tenho aqui criticado o Coxo, mas tendo em conta o atual plantel, é o melhor jogador para fazer aquela posição. Vamos ter um futebol diferente, não vai ser aquele futebol de há 2 anos, nem do ano passado. O do ano passado também ninguém quer, não é? Mas não vai ser o futebol de há 2 anos porque o Coxo não é o Rafa, não é aquele jogador para ser em velocidade, e aqueles lançamentos da defesa para a velocidade de Rafa e aquela correricha não vai haver com o Coxo. Pode é o Coxo armar jogo e dar ao Neres, porque também com o Freddy Costas também não vamos ter velocidade. Portanto, cuidado com o que desejamos às vezes, porque vamos perder muita velocidade neste meio campo que eu estou-vos aqui a dizer de improviso, mas estou a pensar, então, mas espera lá, pois o Coxo vai lançar em velocidade quem? O Freddy Costas? O Neres só aguenta 45 minutos, apesar de ser jovem, e o outro ser velho, com 36. O Neres também, meus amigos, vou-vos contar, o Neres também esconde-se do jogo, às vezes desaparece, às vezes ninguém dá para ele durante o jogo. O Neres, ok. O Pavlidis também não vai ser de grandes... O Pavlidis é um jogador esforçado, corre muito, mas vamos ver. Mas pronto, para mim seria Coxo, Freddy Costas, neste momento seria isto, Coxo, Freddy Costas e Neres. E o ponta de lança, Pavlidis, seria este o meu 11. Forte abraço, muito obrigado por ter assistido o vídeo e até uma próxima. Fiquem bem e viva o Benfica.